Tudo bem, Júlia? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Paz e bênçãos na vida de vocês, que o amor flua e que tudo dê certo no seu dia de hoje. Que bom, graças a Deus. Carmen, o nosso tema de hoje é Sou prisioneiro do medo. Isso, Julinha, vamos falar do medo hoje, né? Ai, já deu medo agora. Só falar já deu até medo, Carmen. O medo, gente, é um sentimento que nos acompanha desde a infância, né, Júlia? A gente aprende na infância a ter medo, né? E conforme a educação que a gente vai tendo, esse medo gera várias reações, vai junto com a gente durante a vida e ele nos bloqueia, tira da gente as possibilidades, né? E quando aumenta muito esse medo, ele pode se tornar até uma doença, né? Que é, por exemplo, o caso do pânico, né? É natural, né? O estado de medo, de ansiedade, né? Para a gente viver, sobreviver, enfrentar situações do dia a dia. Mas quando ele começa a comprometer a nossa vida, isso já deixa, afeta, né? Faz com que a gente comece a perder as possibilidades. Então a gente tem que aprender a lidar com o medo. O medo vem vários outros sentimentos que são embutidos, que é gerado por ele, que é a insegurança, aumenta a ansiedade. É difícil quem tem medo. Me fala um pouco sobre o medo, Carmen, por favor. Então, o medo é um sentimento que nos acompanha desde a infância, como eu disse, né? E na maioria das vezes ele é irracional, né? Ilógico, incompreensivo. É um estímulo físico-mental que provoca uma resposta, um estado de alerta ao organismo sobre uma ameaça real ou não de alguma coisa, né? E ele tem uma reação de fuga ou enfrentamento. Então, quando a gente sente medo, né, vai acontecer alguma coisa real ou não, a gente entra no processo de ter uma reação. Tem pessoas que enfrentam a situação, tem gente que paralisa, tem gente que foge, então cada um tem uma reação diante dessa situação. Né? Mas o medo que paralisa, que bloqueia, que vai consumindo o corpo, a mente, esse que a gente vai trabalhar hoje, né? É aquele que leva ao adoecimento, né? Entendido. Carmen, como o programa Mente Iluminada trabalha com o cliente medroso? Então, primeiro a gente vai avaliar, nós temos vários níveis de medo, né? Às vezes o medo ele vem embutido em uma questão de insegurança, de uma imaturidade emocional. Quando é nesse estágio, né, a gente vai trabalhar com o cliente, ensinando ele a tomar decisões, mostrando para ele que ele pode escolher, né, que ele tem que enfrentar a situação, gerar comportamentos, desenvolver habilidades com que ele se sinta mais seguro para reagir diante das situações conflitantes. Então, vou pegar dois casos. Um caso é de um cliente, esse até desenvolveu o pânico, né? Mas foi muito claro que ele desenvolveu o pânico pelo medo de decidir. Ele tinha muita dificuldade de tomar qualquer decisão. Então, tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o outro o que o outro achava. Por quê? Porque ele teve uma criação muito autoritária. Então, aquela criação que os pais não deixavam ele expressar, não deixavam ele opinar. E isso gerou nele esse estado de insegurança, que gerou também um estado de medo. E como ele não cuidou, acabou agravando, desenvolvendo o pânico. E também tem um outro quadro, por exemplo, de uma outra cliente, que ela era muito ansiosa. A ansiedade dela é tão alta, e ela não tinha repertório para lidar com as situações difíceis, porque não tinha ninguém para conversar, para orientar, aquele tipo de pessoa que erra, né, para tentar acertar. E às vezes vai passando por muitas experiências negativas e vai acumulando, desenvolvendo esse medo. Então, assim, depende muito de cada pessoa. Ele pode ser reforçado pelas experiências do dia a dia, né? E pode ser por questões de emocional mesmo, de não ter uma pessoa que oriente ou não ter uma identificação clara que possibilite ele se desenvolver emocionalmente. E temos também a questão do medo, né, que adoece, que vem agregado a uma ansiedade muito alta, a estresse, a pânico, a fobias. Então, são situações diferentes, mas de que todo jeito traz um bloqueio para a pessoa. Então, dentro do programa Mente Iluminada, a gente vai trabalhar essa limpeza energética, né, que o medo causa, porque é uma energia muito baixa, né?
a pessoa vai entendendo como que ela funciona, como que ela pode resolver as situações, né? Como que ela pode enfrentar as situações que geram e a leva a ter medo. É difícil. E, Carmen, assim, qual o olhar da constelação familiar sobre o medo? Então, na constelação, né, familiar, é muito interessante. Se não tem um perigo iminente ameaçando a vida da pessoa, né, ou tanto no programa iluminado, não há razões para ter medo, né? Isso é uma coisa para você identificar se o seu medo é um medo natural, né, de enfrentar a vida ou é adoecimento. Então, se não existe um perigo iminente, não tem por que ter medo. Então, às vezes, tem pessoas que têm medo sem nenhum motivo, né? Igual tem uma cliente, né, que ela tinha tanto medo de sair de casa, de conviver, que o dia que ela foi, quando ela ia no consultório, ela passava mal de medo de sair, de conviver. Então, assim, é um medo do nada. Então, por que eu estou colocando esse tipo de medo? Porque dentro da constelação a gente trabalha os emaranhamentos que vêm do sistema familiar, né? Que a gente pode estar ligado a algum membro, né? Que levou a gente a viver esse tipo de sentimento, de situação, de comportamento. E quando eu fui fazendo a avaliação dessa cliente, eu observei que na família dela era um padrão. Todo mundo tinha? Tinha pânico, depressão, e eles tinham essa fobia de convivência social. Então, quando ela constelou, que ela fez a constelação, isso diminuiu muito, melhorou muito. Aí depois a gente continuou trabalhando as habilidades comportamentais para que ela pudesse, né, continuar, porque o nosso corpo tem uma memória diferente da nossa mente. Então, na constelação, a gente tem que pensar que o sistema, né, os registros que a gente tem no nosso sistema interno, ele está sempre dizendo o tempo todo, né? Às vezes a mãe, aquela brincadeira, né, fez me lembrar de outra situação, da minha cliente que tinha muito medo. O pai com a mãe, cuidado que o bicho-papão vai te pegar. Você tem que olhar seu irmãozinho, porque se acontecer alguma coisa, você é culpado, você é responsável. E essas situações, essas vivências, né, que a gente passa pela infância, elas são reproduzidas inconscientemente durante a nossa vida. Então, a gente tem que entender que esse medo ele pode vir, né, de uma situação de carga de antepassados e pode ser reforçado por esse sistema. Então, quando a gente faz a limpeza disso, né, limpa esse medo, a gente consegue enxergar o que é nosso, né, o que é individual, o que veio de gorjeta. Até foi muito interessante que semana passada, Júlia, foi uma cliente na clínica que falou assim, então quer dizer que essas cargas de antepassado é aquela dívida que você não fez e paga um preço muito caro por ela. Fato, é real. Né? Ela está ali e a gente acaba pagando. Então é importante a gente reconhecer, fazer as pazes com essa energia da segurança, né? De fazer as pazes com a gente mesmo, perceber, né, que a gente é capaz, que todo mundo é capaz. E entender que todo medo, qualquer situação, ele é criado a nível imaginário. Quanto mais você reforçar, mais ele aumenta, mais ele evolui. Então, assim, quando a pessoa não consegue fazer esse corte, né, cortar essa vinculação com a família, com o medo, com essa insegurança que vai vindo dessas memórias, isso vai se repetindo na família. Então a gente traz as memórias da quarta geração, né, atrás de nós até a quarta, e ela se repete até a sétima geração. Mas, gente, então, às vezes, a constelação não resolve tudo, ela trabalha a mente coletiva. Às vezes sobra um resto dessa carga, aí tem que ser trabalhado na mente individual, porque o comportamento do dia a dia, aquela vivência, de você entrar naquela ansiedade, naquela angústia de ter medo, você também cria reações físicas que automaticamente, a partir do momento que você tem um estímulo, né, que te faz um reconhecimento que é alguma coisa parecida com aquilo que você vivenciou, esse estímulo vai introduzir, fazer com que esse medo aflore de novo e você volta a ter às vezes ansiedade, o ataque cardíaco, suor nas mãos. Então, assim, são experiências que a pessoa vai passando, a forma como ele é criado, né? A forma que é o funcionamento dessa mente, né? Porque tem gente que tem um padrão mental que só pensa negativo.
né? Eu tinha um cliente que ele levou a filha dele na clínica e a menina estava com pânico, muito grave. E eu fui fazendo a avaliação e fui vendo que o padrão mental do pai era muito adoecido. Só negatividade. Só negativo. Não sai na rua que pode acontecer isso, não vai estar lugar que pode acontecer isso, cuidado, que não sei o quê. Só conversava notícia ruim e tudo ele punha medo naquela menina. E aí o que aconteceu? Chamei o pai para a clínica. Eu falei, você muda, você está fazendo a sua filha ficar adoecida. Porque esse medo que você enxerga é seu. E você está reproduzindo isso na mente dela. Gente, porque quando os pais falam para os filhos, mesmo que eles finjam que não ouve, é uma marca inconsciente, está ali. Né? Então, aí a gente foi conversando hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Então, a constelação familiar é um caminho para lidar com o medo, com a síndrome do pânico, tá? A constelação familiar mostra isso como um recurso novo, um recurso sistêmico, né? Aborda a pessoa, quando ela faz esse trabalho da constelação, leva lá naquela raiz, da onde que começou, por que foi provocado, e limpa essa energia negativa, deixando a pessoa ficar com aquilo que é só dela. E, Carmen, qual a diferença do medo e o pavor? Tá, então, o medo, ele, como eu disse, ele é uma reação natural da gente quando a gente está numa situação nova. Quando entra num pânico ou nesse pavor, é um medo exagerado, né? Que a pessoa não tem controle, que gera uma reação no corpo, que gera pensamentos negativos, que gera situações, né? Em vez da pessoa se acalmar, ela vai se apavorando, criando mais pânico, pavor dentro dela. Tá? É quando a pessoa perde o controle emocional diante de uma situação. Acho que assim ficaria mais claro, né? É isso. Aí tem uma pergunta assim. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar onde é que tá. Você já falou quais são os tipos de medo que existe, qual a função do medo. Qual a função do medo na gente? Não, o medo é para prevenir? O medo natural é para a gente tomar uma atitude diante daquilo que vai acontecer, né? Então, por exemplo, se aparecer um bicho ali, né? Vai te gerar um medo. Você pode parar, ou você pode correr, né? Você vai ter uma reação, né? Uma reação natural diante daquela situação. É difícil. O medo é um medo de... acho que qualquer situação a gente acaba entrando nesse medo, né? Tanto quando eu mesma entrei numa situação de medo quando eu fiquei grávida. Aí fui saber que ia fazer uma cesárea, deu medo. Me gerou aquele medo. Todo mundo falava, toma aquela injeção na hack, pode ficar paralisada. Na hora que a moça foi chegar perto de mim, eu tremia. Então, olha só que legal. Você ouviu uma informação e a partir dessa informação que você ouviu, você começou a alimentar sentimentos, emoções sobre essa informação. É uma coisa que gera, né? E automaticamente o cérebro reage no restante, né? É isso aí. Porque então, eu tomei a hack, aí tava fazendo anestesia, o efeito da anestesia, eu falei, eu tô aleijada. Que eu já senti, já ficou aquilo na minha cabeça. E na hora que, depois que passou, eu falei, gente, acho que eu não vou andar mais. Porque eu tava me mexendo na hora. Então, eu fiquei com medo. Quando a pessoa tem um pânico ou pavor, igual você falou, é isso, ele não consegue sair desse padrão negativo. Ele não consegue pensar que ele está alimentando, né, essa estrutura de pensamento que força ele a cada vez mais ter mais medo. Então, por exemplo, igual o caso do pânico, a pessoa tem medo de ter medo, ela tem uma crise, né? Aí, a partir daquela primeira crise, ela começa a ter medo de ter outra crise. Nossa, gente. É uma coisa que vai rodando, né? Isso. Em círculo, vai e volta, só que vai aumentando. Isso, por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento, ela não tem uma ajuda, isso só vai aumentando e vai só piorando. E muitas vezes, quando desenvolve uma doença, às vezes a pessoa deixa de sair de casa, de conviver em público. Nossa, tem muitas formas que realmente bloqueiam a pessoa. É difícil. Agora você me fez lembrar uma vez, tinha uma criança, foi uma criança de 5 anos. Os pais me procuraram porque a menina não queria mais ir na escola. Aí quando ela foi na clínica, eu fui conversar com aquela menininha. Por que você não quer ir na escola mais? Ela falou, porque minhas coleguinhas me ignorou. E menina tem muitos negócios, né? De deixar de lado, de faz amizade. E a partir disso ela começou a gerar um medo de não ter amiguinha, de não conseguir ter amiguinhas. Aí eu lembro que eu contei uma história, não lembro mais qual que foi a técnica que eu usei no momento. Aí depois daquela técnica, nunca mais ela teve problema, porque ela entendeu que quem estava criando aquele medo era ela.
Então é isso, gente. Você cria o medo, você alimenta o medo, tá? Porque falta estruturas, autoestima, segurança ou maturidade emocional para você enfrentar a situação. E uma coisa que você tem que aprender, se o medo resolvesse a vida da gente, né, todas as pessoas que têm medo estariam muito felizes. Muito pelo contrário, ela só vai complicando e piorando a situação. E quando você tiver que passar por uma situação, vai passar. Igual o pânico, a pessoa tem medo de ter doença. Ela escuta que tem uma doença, ela acha que já está com aquela doença, né? Até se tranca em casa, Eu tive um cliente uma vez que ele tinha um problema muito sério, que ele achava que ele estava com uma doença. Ele fazia exame toda semana. Gente. Aí acaba achando doença até que nem existe, né? Aí ela não dava nada, ele ficava com medo de deixar de fazer o exame e de acontecer de novo. Eu tinha uma cliente que tinha medo de tomar remédio, do remédio fazer mal para ela. Para você ver aonde que vai a estrutura do medo e como que ele gera a doença. Não, e ele vai criando uma coisa totalmente ao contrário, né? É. O que pode ajudar já vira contra. Eu tinha uma cliente que ela tinha muito medo de viajar. Ela falava que ela ia sair da casa dela. Ai, gente. Ela já sofria intensamente. Então, gente, são coisas que a gente precisa cuidar. E às vezes as pessoas o que é mais interessante é que essas pessoas acham que só ela vive aquilo. E ela fica com vergonha de falar que tem esse medo. Ela acha que o problema é ela. E não é, gente. Várias pessoas vivenciam isso. Todo mundo, por um certo momento na vida, ou em determinada situação, tem medo. Quando eu tinha as crianças pequenas, eu nunca coloquei medo. Eu não aceitava colocar medo nos meus filhos. E eu lembro que uma vez eu arrumei uma empregada e passou um avião, meu menino começou a chorar, desesperado por causa do avião. Aí eu fui descobrir que ela tinha medo de avião e o Rafael pegou o medo dela. Aí depois eu fiz um trabalho, limpou esse medo. É para você ver, medo é algo aprendido, alguém ensina. É difícil. Eu já falo que assim, que acho que eu já passei por uma situação dessa de medo. Depois que minha casa foi roubada. Sim. Eu me mudei de casa, fui arrumar uma casa que tem grade de janela a janela, Carmen. Então, até a grade, até um ferro, a gente mandou soldar atrás da porta, com medo. Então, aí já é um trauma, né? Você viveu um trauma, né? Aquele trauma te afetou fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Mas precisa ser liberada essa energia, porque não vai prevenir ou evitar outra situação. Quando eu sofri acidente, foi muito interessante. Eu vivi o que é uma crise de pânico, né? Eu com meu esposo morrendo, por milagre de Deus, deu perda total. Foi uma coisa assim, por Deus mesmo, né? E eu lembro que depois que terminou, eu entrava no carro. A sensação. Nossa, era desesperador. Até hoje, a única coisa que eu não consegui limpar, eu também esqueço de preguiça. Eu não gosto que encosta o carro perto, sabe quando as pessoas dirigem encostado no outro carro? Vai vindo, todo mundo junto. Aí eu vou dirigindo junto, freando. Aí às vezes o Rafael, que é isso, mamadana, né? Mas eu vivi esse estado de pânico. Só que na época eu já tinha esse entendimento que era a minha mente, né, que produzia isso. Eu falava assim, se você entende que você está produzindo medo, você tem que liberar esse medo, né? Graças a Deus, hoje eu não tenho nenhum sintoma mais. Mas nos primeiros dias é apavorante. Então, é igual ao teu caso. Você tem que limpar essa memória, porque ela está viva. Então, é a memória do trauma. E esse trauma, ele tem uma energia, uma carga energética muito pesada, que tem que ser limpo e removida essa memória. Porque a hora que ela sai ou você deixa para lá, ela deixa de existir na sua vida. Vamos agora no momento Mente Iluminada, Carmen? Hoje eu acho que o momento Mente Iluminada, né? Já passamos. A gente tem que falar assim, que você tem que olhar para você, ver quais são os medos que você tem. Se é um medo muito intenso, muito forte, buscar ajuda, não deixar isso começar a consumir a sua vida, né? Porque isso começa a afetar seu relacionamento, afetar seu trabalho, afetar a sua vida social. Agora, se são medos controlados, né, que você consegue controlar, observa, né, o que está te gerando essa insegurança, o que está provocando isso em você. A única coisa que vocês têm que aprender é que o medo, a gente tem que olhar para ele e tem que enfrentar. Se você está parada olhando para o seu medo, crie alguma forma, busque ajuda,
mas não fique parada, porque quanto mais esse medo crescer, mais você vai ser consumida por ele. Então não tenham mais medo, gente. Encare seu medo. E se você tem medo, procura a Carmen Lúcia Silva Paiva. Vai resolver esse problema, tem solução, nada perdido por acaso. A Carmen vai ter constelação familiar, encontro vivencial quântico aqui lá em Mendes. Dia 13 agora já tem, né, Carmen? Então, esse dia 13, graças a Deus, já fechou Já as fechou, vagas. gente, tá vendo? E eu fiquei de fora, porque eu fiquei decidindo, mas só que eu tô com tanta coisa na minha cabecinha que não deu tempo. Mas agora o próximo já tá aí, ó, tem data aqui, ó, especial pra vocês que não deu tempo, que quer participar. Aproveita, dia 17/9 de 2019 agora, a partir das 8h30 da manhã. Informações no telefone da Carmen 035 99875 4437. Não anotou de novo? 035 99875 4437. Carmen Lúcia Silva Paiva, criadora do programa Mente Iluminada aqui na Rádio Cidade, Rádio Cidade junto com a gente aqui. Ela é hipnóloga, psicóloga e vai endonóloga por aí, entendeu? Que é muita coisa, Carmen. A Carmen é a pessoa que você fala assim, gente, tô com problema, vamos ali na Carmen. É igual aquela, como é que é? Benzedeira, né? Nossa. Tudo que acontece, vamos lá que ele resolve. É. Então, é assim, solução pra alguma coisa, pra ajudar, sempre tem, é bem-vinda, né? E a Carmen tá aí, ó, já faz, aproveita que já tá liberado essas inscrições dia 17 agora? Essa 17 de agosto já. Já tá liberado. Já tá. Então, ó, a do dia 13/7 vai acontecer, pra quem tá aí, não esquece. Bom aproveitamento para vocês que conseguiram. E quem não deu tempo, corre de 17/9 agora, ó. Tem aí as vagas, já estão liberadas. Então não perde tempo, porque quando você pensa, fala assim, nossa, hoje é dia 13, vou fazer inscrição, já era. E daqui a uns dias eu vou começar com uma nova dinâmica também, que eu vou fazer oficinas vivenciais para trabalhar um tema específico. Perdão, eu vou trabalhar prosperidade financeira, ou trabalhar relacionamento entre casal, que vai ser oficinas que vão num grupo de 10 pessoas, né? Que talvez sejam uns 4 encontros, né? Que vou fazer a limpeza energética, passar várias dicas para que a pessoa possa também mudar, né? Buscar uma nova direção na vida. Daqui uns dias estou chegando com um trabalho novo. Novidade, gente, não perde, vai ter novidade aí, ó, tá vendo? Aproveitar que a Carmen tá com novidade, coisa boa. E se tiverem sempre pergunta, pode mandar aqui no WhatsApp da rádio, tá sempre ligadinho aqui, liberado. A Carmen sempre manda aqui o tema, ela vai mandar pra mim. Vou pedir pra Carmen, antes de chegar quarta-feira, você manda pra mim na terça, que na quarta eu já deixo no Facebook pro pessoal fazer pergunta. Sim, Que o senhora. pessoal perguntou e falou, como é que eu faço pergunta se eu não sei o tema? Eu falei, calma, gente. É que o pessoal já quer se antecipar, Fala pra eles fazerem as perguntas e a gente elabora o tema também em cima tá das vendo? perguntas. Aí, ó, gente, quiser aí, ó, pode ir lá no nosso Facebook, Rádio Cidade Sul Minas. A Carmen também tem Facebook, né, Carmen? Tem lá Momento Mente Iluminada, lá com a Carmen, tem lá. Então corre lá, você não fica de fora. Precisar falar com a Carmen, vai lá correndo lá. E é isso aí. Boa tarde pra vocês que acompanharam agora o Momento Mente Iluminada, né, Carmen? Fique à vontade. Paz e bênção pra vocês, né, gente? Boa tarde, Julinho, que você tenha uma boa semana. Até o próximo, né, programa. Namastê. Namastê, Carmen. Muito obrigada. Boa tarde.